profeta Jonas, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Jonas, capítulo 1, versículo 3, diz assim: E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Versículo 8: Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual a sua terra? E de que povo és tu? Versículo 12: E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Verso 17: Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E este Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Pai celestial, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos em nome de Jesus Cristo. Bem, meus amados irmãos, Deus dá uma ordem, todos já conhecem, mas a ordem de Deus para Jonas e pregar o arrependimento era para uma nação chamada Nínive. Então, na verdade, era a capital, a Síria. Agora, o que nos chama a atenção é que Jonas era o profeta que profetizou do ano 749 a.C. E ele, depois que ele profetizou, o que nos chama a atenção é que no ano de 722 a.C., exatamente o reino do norte foi tomado pelos assírios. Ele sabia o quanto aquele povo era bárbaro, o quanto aquele povo era difícil, o quanto a maldade aquele povo cometia, matava, tudo quanto é jeito. Mas acontece, irmãos, que havia uma ordem de Deus. Deus chega para Jonas, fala para ele: olha, vai à grande cidade de Nínive, reclama contra ela, porque a sua malícia ou o seu mal subiu até mim. Vai lá e leva uma palavra de arrependimento, porque, irmãos, Deus é o Deus das oportunidades. Ninguém naquele dia vai chegar diante de Deus
e dizer: não sabia de nada, ninguém falou comigo. Não, ninguém. Porque essa pessoa que vai chegar e vai falar isso, porque Deus é justo, Ele antes de tomar uma atitude, ou dar uma punição, ou fazer qualquer tipo de cobrança, primeiro Ele dá a oportunidade da pessoa ouvir a tua palavra. E essa grande cidade teve sim a sua oportunidade. Só que o profeta, qual Deus levantou para fazer a obra, ele resolveu tomar uma outra decisão. Uma outra decisão. E a Bíblia nos fala que ele levantou para fugir da face do Senhor. Comprou uma passagem pelo navio. Esse navio ia para Tarso. Então, que às vezes nós pensamos assim. Nós pensamos que podemos fazer as coisas escondidas de Deus. Nós pensamos que conseguimos fugir de Deus, se esconder de Deus. E a Bíblia nos fala no Salmo 139, verso 1 a 6, que Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso caminhar, o nosso agir, o nosso pensar. Ele conhece tudo de nós. O nosso pensamento Ele conhece. Ele sabe, por exemplo, o que eu pensei durante todo o dia. Ele sabe o que eu pensei à tarde. Ele sabe durante o momento que eu estava aqui sentado nesse altar, quantas coisas passaram pela minha mente e, consequentemente, até alguns planejamentos. Você sabe? E aqui Jonas, sabendo Deus que servia, correu risco. E quando ele fez isso, a Bíblia nos fala, aqui mesmo, aqui no verso 4, que Deus então mandou um grande vento no mar. Foi Deus que mandou o vento, não foi por acaso, não foi algo simplesmente da natureza. O tempo mudou, foi Deus que mudou o tempo, foi Deus que fez isso. Estava tudo muito bem, estavam lá os marinheiros tranquilos, felizes, já com toda a programação para chegar em cada local e entregar suas mercadorias. Mas aí havia alguém naquele barco que provocaria uma mudança terrível no meio daquele povo. Então a Bíblia nos fala que Jonas, ele comprou a passagem e desceu para o porão do navio para descansar. Agora sim, quer saber? Eu não vou para lugar nenhum. Vou não. Eu vou fugir. Eu vou tomar uma outra direção. E Deus então está só de olho, só observando. O importante é que Deus não falou nada para ele, deixou ele fazer. Quer fazer? Faça, fica à vontade. Fica à vontade, Deus é assim. Quando as coisas que não é para a gente fazer, e a gente então faz, e Deus permite que isso aconteça, Deus permite a gente fazer. Mas não podemos esquecer que haverá uma cobrança. Haverá uma cobrança. Quero dizer para os irmãos que Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. E
continua a mesma coisa, o mesmo Deus fiel, o mesmo Deus justo. Mandou então esse grande vento, e como uma grande tempestade, e o navio estava a quebrar-se. Sabe o que é isso? O navio à deriva, sem controle. Não queiram saber como isso funciona. Eu trabalhei em navio, eu andei em rebocador. Os irmãos não sabem o desespero que é quando o mar vira. Tem gente que não aguenta e passa mal, porque a coisa fica terrível. Você parece dá a entender que o barco, o navio vai virar. E quando você olha, você vê aquela onda enorme vindo e entra na proa do navio. Eu falo para os irmãos que eu sei o que é isso. Eu trabalhei dentro de um rebocador, na polpa do rebocador, e é muito terrível, não vê como cama toda hora. Imagine a situação desses marinheiros, imagine a situação desses tripulantes aqui, por causa de uma pessoa. Resolveu se rebelar contra Deus, resolveu se rebelar contra o mandato de Deus, irmão. Isso é terrível. Então, quando isso aconteceu, os marinheiros ficaram preocupados, temeram, aquele desespero, e começaram cada um chamar pelo seu Deus, e cada um tinha um Deus diferente lá. E começaram então a esvaziar o compartimento daquele navio para poder aliviar a carga, mas nada aliviava a carga. Pediu a todos os deuses dele, mas pelo contrário, a coisa só piorava, até que lançaram sorte e acharam o rebelde, acharam Jonas, fizeram algumas perguntas para ele, bem claro, dizendo: olha só, declara-nos agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Fala para nós, por que tem toda essa maldade sobre nós? E nos chama a atenção também que eram marinheiros acostumados com as ondas do mar, mas só que ali não eram ondas comuns, eram ondas de tempestades provocadas pelo próprio Deus, que tem o domínio sobre todas as coisas. E quando alguém pensou que ia se esconder, não teve jeito. E quando passa a pergunta, ele vai e diz: olha, eu sou hebreu e temo ao Senhor. Pronto. O Deus do céu que fez o mar e a terra seca, eu temo a esse Deus. E os homens então ficaram apavorados, aterrorizados com a situação, depois daquela fala dele. Depois daí, Jonas então, ele mostra a solução para essa tempestade acabar, a solução para esse mar se acalmar. Só tem um jeito: e joga dentro do mar.
atitude linda. E ele disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio essa grande tempestade. Muitas vezes, irmãos, na nossa família, na nossa casa, ou até mesmo na própria igreja, às vezes alguém recebe o chamado de Deus, e esse alguém resolve se rebelar contra Deus. Aí todo mundo paga. Todo mundo paga a conta por causa daquela pessoa, por causa daquele pastor, por causa daquele homem de Deus, daquela mulher de Deus, que Deus chama. Eles dão uma grande responsabilidade, e a pessoa se rebela, dizendo: não vou fazer. E aí? Não vou fazer. Estamos todos no mesmo barco. Todos estão no mesmo barco. Mas acontece, queridos, que quando isso acontece, se fosse apenas Jonas que fosse punido, menos mal, tudo bem. Mas o problema é que não foi só ele. O problema é que toda a tribulação passou pela luta, pelo vento, pela prova. Toda a população entrou em desespero por causa do choro. Nós devemos lutar para ser Jonas. Devemos lutar para isso. Porque Deus nos chamou para uma grande obra. E se eu me rebelar contra Deus, todos vão pagar. Todos vão pagar. Todos vão sofrer. Todos vão sofrer. Por que, irmãos? Hoje, infelizmente, isso está acontecendo. Quantas pessoas na família, na igreja, pagando por aquele mal que ela não cometeu, porque alguém cometeu esse mal dentro da igreja, no meio do povo. Porque um pastor, um presbítero, um evangelista, ou a dirigência de oração, todo mundo paga. E aí, o grande problema, na verdade, é que às vezes a pessoa causa o problema, mas fica ali, sentado como se não tivesse acontecendo, fica normal. Normal. E a obra sofrendo, e o povo sofrendo. É muito triste isso. Como se Deus não estivesse vendo nada pela pessoa. Fica muito bem sentada assim, sentada no altar, sentada no altar. A coisa está ruim, não está funcionando como deveria. As coisas não andam, não prosperam. E a gente acha, na verdade, uma coisa, mas Deus sabe o que é que está acontecendo. Ele sabe por que não prospera. Ele sabe por que a obra não anda. Ele sabe por que a obra está parada. Ele sabe. E é triste porque as pessoas pagam por isso. Pagam por isso. Pois bem, é o que ele falou. Por minha causa, tudo isso sobreveio a vocês. Ou seja, a culpa é minha, a culpa não é de vocês.
E a Bíblia nos fala que realmente fizeram isso. O povo temeu, ficaram preocupados, o povo ficou preocupado, todos ficaram preocupados e fizeram o que ele fez. Ele falou: faça isso. A solução do problema de vocês está em mim. Então desfaça de mim. 17. E deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. O objetivo era só esse: tragasse aquele rebelde, tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Duas coisas. Primeiro, ele assumiu o seu erro, não botou a culpa em ninguém. Às vezes a gente tem um problema, mas a culpa é dos outros, nunca é da gente. A gente nunca está errado, a gente nunca tem problema. Não tem problema não. Os outros é que tem problema, os outros é que estão errados. Mas ele aqui primeiro assumiu a culpa dele. Deixou claro, sem meias palavras, sem chegar e dizer: olha, a culpa é minha, vocês também não servem a Deus. Não tem meias palavras, não, a culpa é minha. Porque eu sirvo ao Deus do céu. Eu sou hebreu, sirvo ao Deus que fez a terra, fez o mar e a terra seca. Eu sirvo a Ele. E eu estou fugindo dele. A culpa é minha. Eu não estou causando todo esse problema. Eu não estou causando toda essa tragédia. E a única solução é vocês me jogarem no mar. Essa é a solução. Fala para os irmãos. Uma vez orando por uma criança, a criança não tinha culpa. A criança havia morrido no colo da mãe dentro da igreja. E eu sabia por quê. Todo mundo orou, levantou a mão, salvou para lá, salvou para cá, eu só com uma mão, plantou bananeira, nada! Morreu a criança. Quando eu peguei a criança no colo da mãe, morta, me ajoelhei para o Pai e disse: Senhor, Tu és o dono da vida. Tu é o dono da vida. Se os pais dessa criança pecaram contra Ti, perdoa-lhes. Mas devolva o olho de vida para essa criança. Na hora a criança abre os olhos. O problema eu sabia. E fiz a oração naquela exata situação, naquilo que havia acontecido. Não vou contar mais a história para não tomar tempo, mas só para os irmãos entenderem que se o pai e a mãe fizessem isso antes, se o pai e a mãe tivessem assumido o erro que haviam cometido, a falta de respeito e de consideração, talvez tivesse acontecido porque eu não sou uma criança. Mas Deus soprou, demitiu, saiu daquela criança no espírito, fogo de vida, para poder operar algo tremendo na presença de seus pais, para aprender a nunca brincar com Deus, porque Deus não se brinca. E Jonas aprendeu isso da pior maneira. Aprendeu da pior maneira. E a Bíblia diz que Deus então deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. Ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre desse grande peixe. E agora a
do povo. O segredo foi que ele, lá naquela escuridão, ele clamou ao Senhor. Ele conversou com Deus. Primeiro, antes ele reconhece o erro. Todo erro tem a sua consequência. Ele nem a consequência do seu erro. Ele começa a conversar com Deus. O segredo nosso é isso. Nós, na verdade, devemos entender que quando alguém cometeu algo contra Deus, nem ore, porque é um assunto pessoal da pessoa com Deus. Eu vou tratar com a pessoa, porque às vezes você fica orando. Eu estou dizendo cristão, eu estou dizendo ímpio. Porque eu não falo ímpio? Porque eu não falo pessoa do mundo? Porque a Bíblia diz em Atos 17:30 que Deus não levitou o tempo de liderança, mas manda que todo mundo se arrependa. Então, enquanto a pessoa não tem conhecimento, é uma coisa, mas quando tem conhecimento, como Jonas tinha conhecimento de Deus, e sabia que Deus não brincava em serviço, e toma essa atitude, esse comportamento. Muitas vezes nós como servos de Deus coloca nas nossas mãos uma responsabilidade. Deus coloca em nossas mãos uma incumbência. E nós, aleluia, não fazemos isso. Nós deixamos de fazer, nós fugimos. E quando o problema vem, a culpa é dos outros, a culpa não é nossa. Eu estou assim porque ninguém me ajuda. Eu estou assim porque ninguém ora por mim. Não é isso não. É uma conversa pessoal com Deus. Procura saber de Deus. Procura conversar com Deus. Irmão, tem muita gente que recebeu de Deus uma responsabilidade. É por não cumprir a sua responsabilidade. Está dentro de um peito de um grande peixe, mas mesmo estando lá, não tem coragem de orar, não tem coragem de conversar com Deus. Não fica, não faz. Está lá, dentro do ventre de um grande peixe, mas não conversa, não dialoga, não pede socorro, não reconhece. E aí, querido, não tem, quando é Deus que trabalha, não tem oração que dê certo. Quando é Deus que toca, não tem oração que dê certo. Pastor, eu não estou no tempo da graça, eu sei disso, todos sabem disso, mas o mesmo Deus que é o Deus da lei é o Deus da graça. Ananias e Safira foram mortos porque tentaram enganar, mentir para o Espírito Santo. Atos capítulo 5, o tempo da graça. E você fala, peraí, como orar quando alguém está numa situação, está dentro do peito do peixe? Vou explicar. A Bíblia nos fala, na palavra de Deus, Jeremias 7,16 diz: não olhe para esse povo que eu não vou ouvir. Jeremias 11,14 repete: se orar eu não vou atender. Jeremias 14,11 repete a mesma coisa: não adianta. Jeremias, não ore, não jejue, eu não vou ouvir. Jeremias capítulo 15, versículo 1 diz: aí dizer Moisés e Samuel que vem interceder para esse povo, eu não ouvirei, lança os seus de mim. Está escrito, Jeremias 7,16, 11,14, 14,11, 15,1. Sabe por quê? Porque o povo estava em rebeldia com Deus. E Jeremias só vivia orando: Senhor, tem misericórdia, Senhor, entra com providência, Senhor, por favor, ouça a minha oração. E Deus, não vou ouvir não, mas Senhor, não quero ouvir não. Não adianta, Jeremias, não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo. Até que Deus falou para ele, Jeremias 18, está escrito 1 a 4.
veio para o seu inimigo dizendo: essa é a casa do oleiro, que logo falarei contigo. Preste atenção, Deus não mandou Jeremias descer a casa do oleiro para orar, não foi para orar. Desce e fica lá, e eu vou falar, eu falo contigo. E a Bíblia nos fala que quando ele desceu, estava o oleiro fazendo a sua obra lá, na roda, lá em PH, modelando. Ele acabou de fazer um jarro bonito. O que aconteceu? Quebrou nas suas mãos. E ele pegou, fez o quê? Amassou tudo de novo, fez para conforme lhe pareceu bem para os olhos. Aí sim veio a palavra sobre Jeremias. Aí sim, Jeremias só desceu para observar a obra daquele oleiro. E o oleiro, na verdade, agora chega para ele para falar: olha, está vendo aí? É dessa forma que eu vou fazer com o povo de Israel. Vou quebrar, vou matar. E até que aconteceu, vou parar no cativeiro babilônico. 70 anos babilônico. Deus, irmão, Ele quer nos evitar disso. Mas eu preciso fazer a minha parte. Eu tenho que fazer aquilo que é determinado por Ele, não que eu quero, eu não me mando. A Bíblia diz, na primeira carta de Paulo aos Coríntios 6, 19 e 20, diz que nós fomos comprados por um preço, e não pertencemos a nós mesmos, pertencemos a Ele. E se eu pertenço a Ele, Ele manda para onde Ele quiser, Ele fala o que quiser comigo, é Ele que determina para onde eu vou, o que eu vou falar, o que eu vou pregar, o que eu vou orar, aonde eu... não tem jeito, é Ele que manda, eu não mando nada. Ele que manda, Ele que determina. E é por isso que é importante a gente observar que tem muita gente, meu Deus, que está no peito de um grande peixe, e Deus está guardando essa pessoa reconhecer, está guardando essa pessoa sentir, aleluia, aquela escuridão, sentir aquele momento de trevas, e abrir a boca e conversar com Ele. E foi o que aconteceu. Jonas, a palavra de Deus diz que e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu: do ventre, olha, do inferno que tem, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo. Deus quem fez isso, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as suas ondas e as suas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram, até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos mares, dos montes, os ferrolhos da terra correram-se, mas sobre mim para sempre. Mas tu me livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Tu livraste a minha vida da perdição, meu Deus. Então é bom te analisar e pensar. Deus me chamou para uma obra. Eu não tenho que escolher para onde eu vou, Ele me escolhe. É Ele que escolhe para onde eu vou, o que eu tenho que fazer. Eu tenho que obedecer a ordem dele. O grande problema do nosso irmão Jonas, o profeta, que ele resolveu desobedecer a ordem de Deus.
desvio de peixe, pode ser uma enfermidade, um desemprego, pode ser várias situações das quais a gente vai estar vivendo, mas não sabe nem por que está vivendo, nem por que está vivendo. Quer descobrir, aí fala, ore por mim, que eu estou precisando. Ore por mim, porque eu estou. Não. É Jonas e Deus. É Jonas e Deus. Que não sejamos Jonas, mas sejamos pessoas obedientes para cumprir todo o propósito que Deus tem para nossas vidas, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias, glórias, glórias a Deus.